Bom dia, professor. Eu trabalho no contexto do ensino superior, né, com algumas características da própria produção da língua, não é? E acabei ficando muito provocado, não sei se diria assim, mas algumas referências caíram por baixo da terra, né? A gente diz assim. Mas quero colocar algumas coisas que a gente sempre tem vindo a aprender desde a graduação e até agora, que depois aparecem como referências universais, não é? Todo professor de línguas, não é, sabe dizer que a formação, de alguma forma, colocou-nos a dizer que ensinar uma língua é ensinar a comunicar. E por essa via, ensinar a comunicar significa, então, colocar o aluno numa situação de produção oral e produção escrita, recepção oral e recepção escrita. E depois, no contexto africano em que eu trabalho, né, em Moçambique, eu transportei isso também, né, transportei por conta da minha formação inicial, né, que eu fiz em francês, em Besançon, aí na França. Há uma tendência quase que pretere, coloca para o segundo plano o ensino da escrita em benefício, então, digamos assim, da oralidade. Hoje as escolas não ensinam mais a escrever, elas ensinam a oral. É o inverso. Hoje as escolas não ensinam mais a falar. Elas estão mais baseadas no ensino da escrita. E por essa via, e também a minha tese tem a ver com essa situação, né, da supervalorização no contexto da formação do professor de línguas, da norma, né, da norma padrão, em prejuízo da comunicação. Mas, refletindo agora sobre a sua apresentação, né, entre essa questão da oralidade, não como um elemento isolado, mas entra como uma questão de unidade, não é? Porque de unidade com a própria escrita. Quando é que eu falo, não é? Quando é que eu me comunico? Ou seja, há uma situação anterior, seja ela psicológica, da organização do próprio discurso, não é? Então, nisso a minha pergunta seria em que situações, não é, a gente pode colocar o oral na escola, mas sem perder essa carga semântica do papel da escrita. Eu aqui não vou distinguir se a gente fala do ensino superior ou do ensino secundário, do ensino infantil, mas eu quero perceber essa ligação, arrisco até dizer dialética, a gente ouve tantas vezes falar de dialética e depois a gente não sabe nada de dialética, não é? Mas essa fusão, não é? Essa simbiose da oralidade e da escrita no próprio processo, não apenas da comunicação, mas nesse processo da relação do homem enquanto sujeito com o mundo, não é? Queria perceber essa ligação, não é? Eu falo muito, às vezes não me faço comunicar, essa é a minha dificuldade mesmo. Obrigado. Posso acrescentar a minha pergunta junto à do Mar? Eu acho que ela é próxima, é na mesma temática. Eu tenho direito de perguntar também, né? Porque... Nós estamos no colóquio. Você colocou na nossa apresentação uma fala, um trecho do Olson, que diz assim: longe de ser uma tentativa de representar a língua oral, a escrita é modelo para a fala. Né? A escrita é modelo para a fala. O Marcuski já criticava o Olson assim, em relação a esse posicionamento hierarquizado entre fala e escrita.
E ontem, pensando também, ligando com a palestra do João ontem, que ele falava sobre a ditadura da fala e depois, num determinado momento histórico, a ditadura da escrita, né? Parece que nós temos que viver sempre essa dicotomia, ou é uma a superior ou é outra a superior. Então, em relação a isso, né, como é que você vê essa crítica em relação ao Walsh, porque ele vai colocar a escrita como aquela, me parece, mais poderosa para atingir esse desenvolvimento psíquico superior do homem, e ao mesmo tempo a gente sabe que são duas manifestações da língua, né? A oralidade e a escrita. Se são duas manifestações da língua diferentes, mas duas manifestações de um mesmo objeto virtual que é a língua, seria mesmo necessário uma hierarquização dessas duas? E aí então me prolongo na fala do Marra também, né? Agora eu te dou mais tempo, são duas respostas. Tá bom, eu vou começar então ali pelo Marra, né? O Marra é moçambicano, fala a língua, o português, né? E fala a língua Sena, que é a língua materna do Marra é a Sena. O português é a língua institucional, como ele fala. Eu vou partir daí, Marra, para tentar, né? Como ontem nós conversamos com o João, né? O João, quando foi para a escola, ele não sabia falar português, ele falava o vêneto, mas ele conta várias histórias, né? Que uma delas eu me lembro até hoje. Eu estou mais à vontade para contar a historinha. Fique à vontade. O João, ele contava, né, que chegava na escola, o professor colocava a figura de um sapo, é isso, né, João? Vasco. Hã? O professor chamava Vasco. Mas colocava a figura de um sapo, né? Me corrija depois o italiano se eu não estou falando errado aqui. E aí, ele colocava a figura do sapo, escrevia lá, sapo, sapo, né? E batia com a régua e todo mundo, sapo, e perguntava para as crianças todas do Vêneto, não é? O que está escrito aqui? A molecada falava, rostro, é isso? Rospo, que é o nome do sapo italiano, rospo. Aí ele ficava bravo, né? O professor estava alfabetizando as crianças em uma língua estrangeira, que era o português, não é? E os alunos estavam na língua materna. A língua oral era o vêneto, e a língua da escola era o português. A língua da escola era a língua escrita. Estava ensinando uma linguagem escrita e uma linguagem oral que não era o português, completamente diferentes, não é? E eu suponho que o caso seja o mesmo com você. Falava o Sena em casa, que é a língua materna, a língua oral, e foi para a escola. Sena é uma língua, é um dos dialetos lá de Moçambique, né? E aí, o Equiuri mostrou isso. E aí, então, como é que era como é que era esse trama, né, entre usar uma língua oral e ter uma outra língua de alfabetização, que era a língua escrita? Você não poderia nunca vincular a língua escrita à língua materna, a oral. Você tinha que aprender a língua escrita português. E o modelo era a língua escrita português, apesar de que o professor falasse em português, usasse a língua oral português. Mas você está aprendendo o português. Veja, eu imagino o que é que se passou na tua cabeça e na cabeça do João quando aprenderam, tinham como modelo a língua escrita para aprender uma língua oral que não era a mesma. Pense nas nossas crianças que falam a mesma língua, então, não é? Falam português. Bom, a mesma língua? Também não, porque as variações linguísticas são tão grandes que as crianças vão para a escola com uma língua que o professor fala, que língua eles estão falando que eu não estou entendendo? Eles usam uma linguagem que a gente nem consegue entender. Ora, acontece a mesma coisa, com uma pequena variação. Não é um dialeto, mas é um falar, não é?
mas as crianças vão aprender a língua escrita. Então, a língua oral nunca vai ser modelo, nem a língua do professor, nem a língua das crianças. Sempre vai ser a língua escrita. Ela é o modelo. Nós aprendemos a escrever independentemente da maneira como nós pronunciamos ou falamos, ou da maneira como nós estruturamos também, porque a estrutura da língua escrita é outra, a unidade é outra, não é? Qual é, me parece, o problema? Nós damos, durante o processo de alfabetização e de desenvolvimento escrita da língua, nós damos sempre a oralidade como referência. Me parece que esse é o nó. As crianças têm que ver mais a escrita, ver mais. Mas elas não, elas estão sempre procurando uma referência no oral. A professora pergunta assim, como é que escreve, sei lá, laranja? Como é que escreve laranja? Uma pergunta, né, muito clássica na escola. Laranja começa com o quê? O que a professora está perguntando? Para as crianças que estão se alfabetizando. Laranja começa com o quê? A cabecinha delas fala, começa com lá, porque elas vão para o som. A professora deveria estar perguntando assim, laranja começa com que som? Mas ela não pergunta, laranja começa com o quê? E as crianças vão para o som, mas a cabeça da professora não, ela está querendo saber, laranja começa com que letra? Para ela fazer essa pergunta, laranja começa com que letra? Tem que colocar laranja, escrever laranja lá. Fala, gente, laranja começa com que letra? Aí você fala, é uma letra compridinha no seu nome. Ou alguns falam, é uma letra chamada L. Mas não, ela induz as crianças por oral. E várias vezes, na aula, em todas as aulas, é assim que se fala. Fala uma palavra, como é que é? Sempre assim, remete para fora, para o ouvido. Talvez para o abstrato do que falava o Eli. E não para o concreto que está diante dos olhos. Então, o modelo para a criança é escrita, elas têm que ver mais, e não a língua oral. E a comunicação, como você estava dizendo, né? A questão, você falou da comunicação, que nós ensinamos, e aprendemos que a língua tem essa função de comunicação. Nós estamos dando aqui, não eu, né? Mas os autores em que me baseio, estão dizendo que a língua é um instrumento de pensamento. Eu não sei se a função predominante é de me comunicar, é de pensar, mas essa função de pensar, de me ajudar a pensar, de um modo mais abstrato, tem a ver com a comunicação com o outro, porque é o outro que me modifica, é o diálogo com o outro que me faz evoluir o pensamento. Nós estamos aqui nos encontrando, não coloca para quê? Para nós evoluirmos, discordarmos e concordarmos com algumas coisas, não é? Isso aqui é um diálogo. É através do diálogo que nós modificamos pela língua oral, e quando lemos os livros, lemos os livros, os artigos, nós estamos tentando dialogar com o outro, pela língua escrita, para nós modificarmos o nosso modo de pensar. Ora, o que é que nós vamos entender como comunicação e essa crítica que o Voloshinov vai fazer? Qual é a ideia que nós temos de comunicação? Eu comunico ao outro o que eu penso, não é assim? Eu comunico, novamente é uma linha, é uma linearidade de mim para o outro. E aí vem a questão do monólogo, por isso que ele critica o monólogo. O que é o monólogo? Eu digo para o outro, eu me comunico para o outro. E o diálogo, a ideia do diálogo, não é a ideia da comunicação. A ideia do monólogo está presente na comunicação, porque eu comunico para o outro. Eu monologo, eu digo para o outro. Mas o diálogo não. O diálogo exige resposta. Exige uma atitude responsiva, não é? Como eles dizem. O outro respondendo. Isso quer dizer que a comunicação, eu digo, mas não me modifico. E se eu tomo a língua como instrumento de pensamento e não de comunicação, como instrumento do diálogo
em qualquer situação, para ler ou para escrever, eu me modifico quando eu a uso, porque o outro me modifica. E na comunicação, não. Eu não me modifico. E no diálogo, eu me modifico. A diferença da comunicação, né, entre a outra concepção é esta. Eu não posso apenas dizer. Eu tenho que me modificar quando eu estou dizendo, porque eu tenho outro diante de mim. Para usar uma palavra mais próxima, não é, do que a gente tem lido, né, na tradução francesa recente de marxismo e filosofia da linguagem, né, é a troca. Escrever e falar é trocar, e não comunicar, é trocar. Porque na troca eu só posso entregar a palavra, a minha palavra para o outro, se o outro der a palavra dele para mim. Eu não posso dizer a palavra só. Eu tenho que receber a palavra do outro. E se eu recebo a palavra do outro, eu me modifico. Falar e escrever, mais do que se comunicar, é trocar. Vocês podem dizer, não, mas comunicação exige ida e resposta. Não é? Mas o conceito de comunicação não tem esse sentido mais profundo de troca. Tem o sentido mesmo de comunicar, de dizer, de botar para fora, mas sem receber o outro para trocar. Então, é um pouco em relação a isso, não é? Que eu queria dizer. Se a gente aqui não tem esses problemas de relação entre linguagem oral e linguagem escrita de alfabetização, nós vemos isso muito presente em regiões da Europa, não é? A gente viu, não é, já algumas conferências sobre a situação de Luxemburgo. Então, Luxemburgo é um exemplo assim, muito claro da diversidade do plurilinguismo. As crianças falam luxemburguês em casa, tem o francês como uma língua oficial oral, tem o inglês como uma língua de escola, no alemão, coisas assim. Eles têm uma multiplicidade de línguas e acabam se alfabetizando numa língua, mas ao mesmo tempo que estão falando outras, além da língua de origem, né? Se for ainda um migrante árabe, está falando árabe em casa, né? Junto com as crianças que falam luxemburguês na rua. Essa multiplicidade de línguas orais não pode ser modelo para uma alfabetização numa língua única. Porque nós nos alfabetizamos uma vez na vida, uma só, por uma língua, não é? Que é a língua escrita. Não é a língua oral, não é a língua materna, né, que vai ser a língua da nossa alfabetização. Nem sempre é assim, como vocês demonstram. É a língua do outro, mas é a língua do outro que é a língua escrita. Por mais línguas que falemos em casa, não é? Isso tudo demonstra, não é, que a oralidade não é confiável para ensinar a escrever. A confiabilidade está no legado da língua escrita que nós recebemos das outras gerações, que também se modifica e evolui. A respeito dos estudos linguísticos, né, eu diria que, sobre a sua pergunta, né, em um momento dos gêneros do discurso do Bakhtin, em um momento, ele fala, olha, isso que eu estou falando da língua oral serve para a língua escrita. E de vez em quando ele fala nos gêneros, né, escritos, mas toda a discussão vai sobre a linguagem oral. Os linguistas todos, isso assim como uma grande referência, estudam a língua oral, né? Mas não a língua oral com todas os seus registros sociais ou culturais. Porque não há preocupação em estudar, não é, especificamente um dialeto ou outro, mas a língua, né, descrever a língua, uma língua, mesmo que não seja a língua falada, né, do dia a dia, como fez o Saussure. A preocupação é com a estrutura da língua. Portanto, sempre a preocupação é com a língua oral. A gramática
tradicionalmente é que se preocupou em descrever a língua escrita, a língua imobilizada. Esta língua aqui, concreta, escrita, colocada no livro, essa língua vai ser objeto da gramática. Vamos estudar. E a partir daí, né, o João bem apontou isso ontem, né, com o Varrão, né, que ele começa a se estudar a gramática da língua latina, depois das línguas neolatinas, né, do vernáculo, começa a se estudar e descrever a gramática da língua, mas da língua escrita. Vejam que é ela que permite esse debruçar, mas também não é uma língua escrita que se modifica, né? A gramática histórica vai analisando a evolução da língua, mas de tempos em tempos, e não a língua online, né, no momento que ela está se modificando. É preciso que ela se acomode, que ela descanse, para que possa ser examinada e se descrever. Olha, nesta época acontecia assim, assim, assado. A palavra era escrita dessa maneira e a sintaxe era assim, assim. Não é? Aqui, nesse momento, as preposições acabaram as desinências dos casos latinos se acabaram e começaram a aparecer as preposições, não é? E assim por diante. Quer dizer, é uma descrição da língua escrita. Ora, por que é que a gramática se debruça sobre a língua escrita, explica a língua escrita, e a língua oral se aproveita desses estudos? E no momento que nós vamos ensinar a escrever, nós colocamos a língua oral como modelo. Não quer dizer que haja uma dicotomia, uma separação entre as duas, né? Também como o Marra colocou. Não é uma dicotomia. O que há é uma relação entre as duas, mas elas têm a sua especificidade. Cada uma é uma. O problema é que, se colocar uma como modelo da outra, nós estamos aqui virando pelo avesso e talvez caindo no mesmo problema. Nós estamos colocando a língua escrita como modelo da linguagem oral, mas fazendo isso a gente vira pelo avesso, e virando pelo avesso a gente pode encontrar alguns pontos de união, de contato, mas sem perder a especificidade de cada uma. O problema é a gente ficar nessa naturalidade da linearidade do oral para o escrito, não é? E é preciso então revirar, ter um olhar copernicano para a gente encontrar outros pontos, senão a visão da língua não evolui. Não que a gente seja talvez eu esteja dizendo coisas que os linguistas jamais aceitariam, mas quais linguistas? Não é? Do mesmo modo, a gente vê esse embate que acontece com os que estudam a filosofia da linguagem e fazem críticas, né, a determinadas correntes linguísticas. E isso também acontece no nosso trabalho de ensino da língua. Há correntes linguísticas de várias tendências que acabam oferecendo modelos para a gente ensinar, não é? Do mesmo modo, a gente pode encontrar outros modelos que escapam um pouquinho das tendências linguísticas, e assim vai, não é? O importante é não ter uma visão ptolomaica, né? É sempre assim, ou sempre o Sol vai girar em torno da Terra e fica tudo bem.